Eu não vou dizer que a escola está errada ou o colégio está errado, porque eu acho que talvez eles acertem mais do que errem, se você for analisar estatisticamente. Mas é muito importante entender que nem todo mundo se encaixa no esquema. Sabe, a sociedade ela apresenta uma linha de montagem, um modelo, que nem todo mundo se encaixa nesse modelo. E cada dia que passa, esse número é maior ainda. O que eles fazem para as pessoas se encaixarem? Duas coisas. Se não se encaixa, expulsam, então Ritalina. Mete remédio. Já também, não é? Mete remédio para o cara ficar padrãozinho, quietinho, para poder se adequar mais ao esquema. Não é? Então você vê, o Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. Atrás dos Estados Unidos. Atrás dos Estados Unidos, exatamente. Então, o que acontece? Você vai ver que... E aí, o que eu costumo dizer é que o que acontece com essa população cada vez maior de pessoas que não se enquadram no esquema? O que faz com essas pessoas? As pessoas não servem? Expulsa da escola, expulsa do mundo, expulsa do Brasil, expulsa de onde? Expulsa de casa. Expulsa de casa. O que faz com essas pessoas? Então, eu fui expulso 2 vezes. Fui expulso aos 5 anos de idade do jardim da infância. Fazia merda também? Chutava a professora, brigava. Tu era porradeiro? Com 5 anos eu chutava. Eu usava uma bota ortopédica. Mas é isso, cara. Agora, essa galera que não se encaixa, que geralmente são os caras que não vão seguir exatamente aquele... Geralmente o cara que vai empreender, geralmente aquele cara que vai... Ser artista e vai se dar bem, não que vai ser jogador de futebol. E é isso, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, não é isso que eu estou dizendo. Não estou aqui exaltando o cara que é expulso de forma alguma. Acho que não vale a pena ser expulso. Engraçado que os caras... Mas eu acho que a educação ela encaixa todo mundo dentro de uma caixa. Quem não se enquadra, ela expele, o que é uma pena, né? Dessa minha geração no Colégio Santo Agostinho, os caras que mais ganharam dinheiro ou impactaram vidas foram os caras que foram expulsos do colégio. Foram pessoas que não terminaram o 3º ano no Santo Agostinho. Isso deve acontecer em muitos lugares, Brasil afora. E é aí que eu começo a me questionar, cara, será que fazer tudo certo, que é colégio, multinacional, concurso público, é o caminho? E aí, cara... eu penso que não existe uma fórmula. Eu acho que querer taxar uma fórmula e querer vender a fórmula não é legal também. No entanto, o que eu sempre procuro dizer é que não existe um único caminho. Então, o caminho convencional, que é o cara que vai se formar, pegar um diploma, arrumar um emprego, vai financiar uma casa há 30 anos na Caixa Econômica Federal, morar no mesmo bairro por 30 anos, se aposentar. Esse caminho, que é utilizado com muito, porque não tem nenhum problema nesse caminho, ele não é o único. E é muito importante se entender que ele não é o único, porque quando o cara acha que esse é o único e ele foi excluído desse caminho, o cara se sente mal. Cara, minha vida acabou. E não necessariamente é isso, porque esse não é o único caminho. Existem outras coisas lícitas, éticas, que inclusive uma delas é o empreendedorismo. A gente procura estimular as pessoas a empreenderem porque são pessoas que não querem seguir aquele mesmo caminho. Principalmente num modelo em que a previdência, por exemplo, vai indo para o saco. Que a maior pirâmide financeira que existe é a previdência social. Essa é a maior pirâmide financeira que existe. Porque o que é a previdência social? É uma pirâmide. Você tem que o que você está contribuindo hoje na previdência não é para a tua aposentadoria no futuro. Você está pagando os mais velhos que já estão aposentados. E aí, se lá no futuro não tiver um outro jovem pagando para você... Não vai ter dinheiro para você. Não vai ter dinheiro para você. Isso é uma pirâmide financeira clássica, não é? Então, muita gente que aposta dentro desse sistema nem sempre vai ter o seu próprio retorno. E o que as pessoas... mas isso é mais seguro. Eu acho arriscadíssimo. Sinceramente, eu acho arriscadíssimo. O caminho... Exatamente, é meio que o caminho da estabilidade... O caminho da estabilidade é o lugar mais perigoso. É perigosíssimo, porque... Você está alavancando em governo, na empresa que pode te mandar embora. E aí com 40 anos de idade você já não vai conseguir o mesmo emprego que conseguia antes. Aí muitas pessoas começam a empreender aos 40. E aí não tem mais aquela energia, não pode tirar risco, tem filho em casa. Tem filho em casa. E não pode arriscar tanto, é verdade. Então, ou seja, ele dedicou a juventude dele apostando num esquema que daqui a pouco ele toma um pé na bunda, você entendeu? E aí ele fica na mão. Então, eu sinceramente, eu não falo isso querendo diminuir nenhuma hipótese. Eu tenho funcionários que trabalham comigo, eu tenho pessoas que trabalham, são pessoas super importantes para mim, mas eu não posso, eu acho que isso é uma espécie de missão que eu tenho, deixar de falar para as pessoas para que elas pensem fora da caixa, que existe vida fora da caixa, existe alternativas fora desse modelo convencional. Se todo mundo pensar fora da caixa, não vai ter funcionário na tua empresa. Isso é uma pergunta maravilhosa, adoro responder essa pergunta. Então, mas se todo mundo
pensar assim, não vai todo mundo pensar. Não adianta a gente se iludir. Estatisticamente, poucos vão ter coragem de sair da linha de montagem. Poucos vão ter coragem.